Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Cris no meu mundo de histórias. Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre um livro incrível que eu acabei de ler, O Reverso da Medalha, de Sidney Sheldon. Primeiramente, eu queria falar que eu não entendo muito bem como Sidney Sheldon não é um ator tão lido hoje em dia como já foi, né, nos anos 80, 90. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu lia muito Sidney Sheldon, já li alguns livros dele, e eu lembro muito deu no recreio, na escola, lendo os livros direto, e eu ficava assim super envolvida, apaixonada pelas histórias. E hoje, quando eu pergunto para as pessoas, e aí, vocês leem Sidney Sheldon? Eu ouço muito coisas do tipo, minha avó lia, ou minha avó já leu, mas assim, num tom tipo assim, não. Mas, gente, eu não entendo, sabe? Para mim, ele é um dos melhores autores que existem até hoje. Ele faleceu em 2007, infelizmente, mas graças a Deus nos deixou vários livros maravilhosos. E assim, acho que as pessoas deveriam dar uma oportunidade para os livros do Sidney Sheldon. Eu acho super injusto isso de hoje em dia ele ser considerado ultrapassado, as pessoas, sei lá, terem uma imagem antiquada. Mas eu acho que os livros dele são super atuais, sim, em todos os seus temas, na leitura dos personagens, eu acho que é super atual, sim. Esse livro eu comecei a ler com um grupo. Nós vamos ler todos os livros do Sidney Sheldon e começamos pelo Reverso da Medalha. É uma surpresa, mas eu não tinha lido ainda esse livro. Eu já tinha lido A Outra Face, O Outro Lado da Meia-Noite, Se Houver Amanhã, que é o meu grande favorito, mas o Reverso da Medalha eu ainda não tinha lido. Essa edição aqui que eu comprei da Editora Record é uma edição bem bonita, a linguagem dele foi toda atualizada, o que eu achei maravilhoso. Ele é um calhamaço, né? Tem 590 páginas, isso me assustou um pouco no início, mas como é Sidney Sheldon, eu confio. Eu sabia que eu ia gostar já de cara. Bom, é muito difícil falar sobre essa história sem dar spoiler, porque é uma história assim muito rica, muito extensa. Na minha visão, o Reverso da Medalha é uma saga familiar. É uma história, né, que se estende em 4 ou 5 gerações e tudo gira em torno de uma grande empresa, né? Existem personagens, para mim não existe um só personagem que seja o protagonista, né? Apesar de, se você ler aqui na contracapa, você tem a impressão de que a Kate é a grande protagonista dessa história, mas eu não vejo assim, eu acho que é uma história de vários protagonistas, tá? E começa, na verdade, com Jamie McGregor. Jamie McGregor é um escocês, lá em 1800 e alguma coisa, é um rapaz bem jovem, com menos de 20 anos, e ele decide sair da Escócia e ir para a África do Sul, que era uma coisa que várias pessoas, vários aventureiros, né, estavam tentando naquela época. Ir para a África do Sul para ganhar a vida, né, enriquecer às custas da exploração de pedras preciosas, mais especificamente diamante, né? Era isso que as pessoas queriam, né? Largavam tudo, às vezes apostavam tudo que tinham para ir para a África do Sul, explorar diamantes e enriquecer. E o Jamie era um rapaz muito sonhador, muito forte, muito cheio de garra, né? Ele tinha sangue nos olhos e ele decidiu apostar tudo em nome desse sonho dele. E ele foi para lá. Logo no início do livro, isso não é spoiler, o Jamie ele embarca com tudo nessa aventura, mas ele é enganado, ele é passado para trás, ele sofre muito, né? A queda dele é uma coisa muito violenta na história, mas ele consegue se reerguer e ele decide se vingar dessa pessoa que fez mal a ele. E não só se vingar, ele decide retomar o sonho dele, porque ele acredita sim que ele vai conseguir enriquecer, que o destino dele é ser rico às custas dos diamantes, né, lá que tinham na África do Sul. Acontecem vários percalços, né, nessa caminhada dele, mas ele consegue finalmente enriquecer, né, ele enriquece, ele começa a criar indústrias, né, empresas, e daí ele consegue expandir o negócio dele. Ele tem filhos, né? E um dos filhos dele, né, na verdade, a filha dele, chamada Kate, né, que seria, né, uma das grandes protagonistas dessa história, uma das personagens principais, se não a principal, né, para muitas pessoas, ela é a personagem principal dessa história. A Kate
é uma filha que tem assim muita identificação com o pai, ela tem o mesmo espírito do pai, ela é uma mulher que não se enquadra muito no padrão de mulher da época dela, ela é uma mulher à frente, ela desde muito cedo, ela era muito forte, ela era muito ousada, ela tinha aquela vontade de aprender, de estudar, e ela desde cedo manifestou essa vontade de que ela queria sim abraçar os negócios do pai, dar continuidade do legado dele. Ela se identificava muito com as empresas, né, do pai, e ela foi estudando desde cedo e se preparou. E ela, assim, é importante dizer que a Kate, ela é uma releitura do próprio Jamie. Ela tinha, é uma versão feminina, né, do pai. Ela tinha o mesmo espírito do pai, ela era ousada, ela era destemida, ela fazia tudo em nome, né, dos negócios dela. E enfim, aí a história vai seguindo. A Kate tem um grande amor, que é bem difícil, né, ela conquistar, mas ela não para até ela conquistar o grande amor dela. E ela tem um filho. E daí a história vai se estendendo, como eu disse antes, cobre de 4 a 5 gerações, né? E o livro, ele basicamente ele gira em torno do poder que essas indústrias, né, que o grande patrimônio deixado pelo Jamie McGregor, que são as indústrias Kruger Brand, é engraçado, é interessante, é uma coisa que é explicada no livro, e eu acho bem interessante que o nome das empresas não tem nada a ver com o sobrenome deles, mas é explicado no livro por que o Jamie coloca o nome das empresas de Kruger Brand. E ela, a Kate, né, ela tem essa paixão, e essa empresa, ela na verdade, ela domina, né, um pouco as pessoas, ela é colocada pelo Sidney Sheldon, não só são empresas, não só é um nome, mas é uma entidade, né? A Kruger Brand, ela é mais do que empresas, indústrias, é uma entidade, é quase que um ser assim que domina as pessoas, e principalmente a Kate, né? Ela é tão apaixonada pelas indústrias, né, que ela fala numa parte do livro: a companhia é a melhor coisa depois de Jesus Cristo, né? Ela é capaz de tudo pelas empresas, pela paixão dela pelos negócios, pela paixão dela pelo poder, né? A Kate, ela é uma personagem que ela tem uma paixão em vencer e uma paixão pelo poder. E ela faz tudo em nome disso, né? Ela faz coisas assim também pelos familiares, né? Pelo filho dela, por quem ela ama. Ela acha que os fins, né? Aquele grande ditado, né? Os fins justificam os meios, mas a Kate é uma pessoa que ela faz realmente de tudo, né? E isso vai se estendendo, né? As consequências dos atos, né, da Kate, né? Vai se estendendo, né, conforme as gerações vão passando, né? E você vê que tudo está interligado, né? As relações entre ela, entre o marido dela, entre o filho, e depois o filho tem filhas, e tudo isso, né, todos os acontecimentos estão interligados. É muito difícil falar sobre o que acontece em diante sem dar spoiler, mas eu posso dizer que a história ela se desenrola muito em cima da paixão, né, da paixão pelo poder, das relações, das motivações das pessoas, né? Cada personagem tem a sua motivação, e o principal, eu acho, que é a motivação, a vontade de vencer e a fome pelo poder. E isso vai se estendendo e vai tendo consequências muito sérias para todos os personagens, né? Os acontecimentos são muito dinâmicos. Esse livro, você tem a impressão de que você está vendo um filme, porque ele se desenrola de uma forma muito dinâmica. E a cada minuto, a cada segundo, acontece uma coisa diferente, você toma um susto diferente, uma coisa surpreendente, uma reviravolta, né? Ele tem muitas reviravoltas, essa história, muitas surpresas. Você não consegue parar de ler, literalmente, você quer carregar o livro para tudo que é lado, você não quer parar de ler. Ou seja, é um livro que prende muita atenção. E eu diria que sim, é uma história, é uma saga, né, familiar, é uma história de amor, de vingança, de ódio e das motivações, né, humanas. Faz a gente pensar muito sobre nós mesmos, o que nos motiva a fazer o que fazemos, o que a gente faz pelo que a gente
por aqueles que a gente ama e o que nós fazemos também por aquilo que nós queremos, né? Pelas nossas próprias paixões. É interessante também como, não só nesse livro, mas em todos os livros do Sidney Sheldon, todos os personagens, eles não são inteiramente bons, nem integralmente, né? Eles não são totalmente bons, nem totalmente maus, né? As pessoas são muito humanas, elas são colocadas com as suas fraquezas, as suas qualidades, e você é levado você mesmo a refletir se aquela pessoa ela é para você, ela é mais boa do que má, enfim, é colocado de uma maneira muito humana, e eu acho isso bem legal, sabe? A Kate é uma personagem que você se pega refletindo várias vezes no livro, poxa, ela é uma personagem, ela é uma vilã, ou ela é uma personagem assim, ela é uma heroína, ela é uma personagem verdadeira, ela é uma mulher de fibra, o que ela é para você? Você se questiona muitas vezes, né? E também os outros personagens que eu considero importantes, né? O filho da Kate, as netas da Kate, têm uma participação incrível na história, são mulheres também muito interessantes e vão ter os seus desafios, os seus dramas, né? E eu acho assim bem interessante isso, né? Faz a gente pensar sobre várias coisas. Como eu disse, é um livro que transcorre assim de uma maneira muito dinâmica, com várias surpresas, várias reviravoltas. Eu recomendo muito mesmo. Eu recomendo até para quem não está acostumado a ler, para pessoas que não leem muito. Eu recomendo que comecem pelo Sidney Sheldon e comecem pelo reverso da medalha. Pode ser uma grata surpresa para quem não está acostumado a ler. Esse livro vai te pegar e vai te interessar. Eu acho muito difícil imaginar que esse livro não envolva qualquer pessoa, de alguma maneira, né? Vai te tocar em alguma coisa e você vai ficar interessado. Então é isso. Se você já leu esse livro, por favor, me conte aqui nos comentários. Se você ficou com vontade de ler, me conta também. Se você tem alguma sugestão de leitura para eu resenhar aqui para vocês, se vocês têm curiosidade de saber sobre outros livros, por favor, comentem aqui para mim. Deem um like nesse vídeo se vocês gostaram. Quem assistiu até o final, muito obrigada, agradeço de coração. Eu estou começando, ainda estou bem insegura e tal, mas eu sou muito apaixonada por livros e estou aberta aí a sugestões, a críticas, ao que vocês quiserem sugerir para mim. E também me acompanhem, por favor, nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. É Meu Mundo de Histórias. E é isso, eu fico por aqui. Com vontade de que vocês fiquem bastante curiosos pelos livros do Sidney Sheldon. É um grande autor, eu sou muito apaixonada pelos livros dele. E é isso, fico por aqui. Agradeço mais uma vez e um grande abraço para você. Tchau!